Isso é. O nome dessa música é Bicho Homem. E ela é um convite a uma nova percepção, inversão de valores, né? Como o professor falou antes aqui, né? A diferença entre fazer alguma coisa e não fazer nada. Nós acreditamos fielmente que as pequenas ações realmente fazem a diferença, quebrando todo aquele pensamento comodista e egoísta de que simplesmente eu não faço diferença, então, né? E eu sempre lembro das formigas. As formigas são bem pequenininhas e elas sempre trabalham juntas e formam uma grande teia, né? Fazem um bolo. Então essa música chama-se Bicho Homem. Reconciliar, de reconhecer, de se religar com o real sentido da vida. Pois os dias de hoje são dias difíceis. Uma bola de neve cresce a todo instante. Tragédias, catástrofes, cada vez mais cotidianas. O Senhor tenha misericórdia. O que você vai fazer para suas contas acertar? Dívidas hão de se pagar. Quando o reino se estabelecer e não haverá lugar onde se esconder, não, do fogo da renovação que vai acender. É tempo. A vida no planeta está seriamente comprometida. A evolução humana está fundamentada na ignorância de grandes problemas. A mobilização das massas para uma mudança drástica no comportamento é uma grande dificuldade. Pois sempre impera a lei do capital. Os falsos líderes se recusam a dar o braço a torcer, mais preocupados com a ascensão ou decadência das suas economias. Ainda se escondem do povo valiosas informações, das quais somente eles têm acesso. A consciência dos demais colocaria seu poder em risco. Ó bicho homem, ó bicho homem, ó bicho homem, vai continuar cavando a sua cova. Quando a última árvore cair e não
mais água pra beber. Não, não. Nem alimentos puros pra se alimentar. Quem sabe então vai perceber que dinheiro não se come, que dinheiro não se bebe, não. Que dinheiro não se come, que dinheiro não se bebe. Ó bicho homem, ó bicho homem, ó bicho homem. A semente que você planta é o que vai colher. Ó bicho homem, ó bicho homem. Você pode correr, mas não vai se esconder. Você pode correr, mas não vai se esconder. Oh não, oh bicho homem. Obrigado. Vou fazer aqui, agradecer aos guris, mais uma vez, que vem aí desempenhando um trabalho bem importante de sensibilização, né? E eu acho que essa música, quem está aí com ela na mão, tem que mostrar, tem que divulgar, tem que cantar e proporcionar que outras pessoas também, a partir de uma música como a dele, possam refletir sobre a nossa realidade, que dá muito assunto aqui. Vou apresentar o professor Renato Zamora Flores. Ele vai falar sobre neurociências e criatividade. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal, mestrado em genética e biologia molecular pelo Departamento de Genética e doutorado em genética e biologia molecular. E é professor da URGS aí. Eu fiz a apresentação de todo mundo, é meu papel aqui. Obrigada, professor. Tá, é que eu acho que essa questão de currículo fica parecendo assim, vale o argumento da minha situação? Não, vale o argumento do meu argumento. Não, ou eu tenho um argumento bom, ou eu não tenho um argumento bom. Tá? Bom, o problema das neurociências, nós estamos envolvidos com essas coisas, é que a gente acaba se metendo nos assuntos que, num primeiro momento, você pode dizer assim, mas qual é a utilidade prática do que esse camarada está fazendo? Tá? Bom, eu só quero chamar a atenção que, assim, que eu vou discutir um aspecto bem teórico, né, do que eu faço, tá? Mas, em compensação, eu tenho um ambulatório na URGS que se chama Projeto Proteger e que lida com crianças que foram maltratadas e tenta reverter o dano neural causado pelos maus tratos na infância. Então, eu também tenho uma ação social relevante, tá? E não só trabalho com isso, como trabalho com a vara da violência doméstica na questão da violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha. Tá. Então, esse é o meu papel social, que eu estou bem engajado lá e estou bem feliz nisso. Outra questão é uma questão teórica matemática, e eu fiquei bem numa posição aqui, porque eu estava com 4 matemáticos atrás de mim. Né? E que é essa questão de como é que se cria. Então, na verdade, se... vou pegar o comentário malvado que um palestrante fez logo na hora que eu cheguei lá pelas 5 e pouco, que é a questão da máquina de ressonância nuclear magnética funcional. Se eu pegasse os brothers aqui, né, na hora que eles estão tocando, e enfiasse eles na máquina de ressonância nuclear magnética, eu ia ver, e aqueles dois ali também, quando estivessem criando, né, um determinado processo criativo que talvez eu possa descrevê-lo matematicamente. Tá? Especialmente neste caso aqui, a questão matemática é clara, visível. Né? Ou tem uma nota certa ou não tem uma nota certa. Bom, e quem é que diz assim, qual é a nota certa? Se você sentar para conversar com eles e perguntar assim, ó, por que tu tocou isso e não tocou aquilo? Eles vão te dizer, me digam se eu estiver errado e me contrariem se for o caso. Ah, porque era assim. Porque a outra nota era errada e essa era a nota certa. E essa batida tinha que ser nesse ritmo, porque o meu plano
o meu plano neural era fazer uma percussão desta maneira. Bom, aí a pergunta, né, que a gente poderia se fazer assim, ó, como é que esse cálculo matemático entrou na cabeça desses fulanos? Assim, houve um determinado conjunto de técnicas processuais, né, nos neurônios dele, que eu lamentavelmente não tive, então eu não sou capaz, se eu trocar de lugar com qualquer um deles, eu não vou tocar nada, e a maioria de vocês provavelmente não vai tocar nada também, que fizeram com eles que não fizeram com a gente. Né? Então, vejam que interessante, criar, e especialmente esta forma de criação, é explicitamente um processamento matemático que eu sei lá como eles arrumaram, mas eles arrumaram. E nós das neurociências estamos dizendo assim, criar talvez seja uma forma, a gente poderia dizer o seguinte assim, ó, há um algoritmo de ser criativo. Há uma fórmula matemática de como é que se cria. Bom, nós vimos pessoas querendo criar aqui em diferentes áreas, né? Na área musical, na área do desenho, mas o que talvez todos nós tenhamos em comum aqui é que nós temos um certo interesse social, né, em mudar o mundo. Né, de que nós estamos discutindo essa questão do direito, né, aqui o pessoal do direito está mais para cá, né, de que há regras de certo e errado e como é que nós vamos lidar com isso. Então, alguns profissionais do direito podem ser trocados pelo meu notebook sem problema nenhum, né, porque não criam nada. Outros são muito criativos e desenvolvem novas estratégias. Bom, e seja em que área do conhecimento for, né, quer seja no direito, seja no desenho, ou na música, ou na questão da transformação social, né, a criar tem uma base neural. E é essa conversa que eu queria ter e chamar a atenção assim, ó, do que é que a gente já entendeu, né, sobre como é que se cria. Aí eu ia me pegar no Barão de Tararé e dizer assim, da onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Tá? E, assim, claro que você pode me dizer assim, há exemplos daquele famoso escritor que fumou um cachimbo de haxixe ou de qualquer outra coisa lá, escreveu um poema inteiro de uma vez só. Algumas formas de criatividade a gente não sabe explicar, por exemplo, essas que explodem. Mas, de modo geral, eu fico imaginando que eles não fazem isso. Eles sentam lá na hora de compor e deve dar um trabalho danado compor, ou não? Não. Não? Como é que é? Sai direto? Acho que para cada um é diferente, né? Depende muito. A chegada para cada um é diferente. Ou seja, cada um está processando dentro do seu banco de dados, né? Então a base é essa assim, ó, há um conjunto de dados que eu domino e eu vou ter um algoritmo criativo que vai combinar esta base de dados e vai me dizer se eu posso construir alguma coisa nova ou não. Então, se me botar com eles lá para compor e eu tentar compor alguma coisa, não vai sair nada de muito útil, porque eu não tenho, esse termo que ele usou, achei muito interessante, uma pegada. Né? Que ele tem um substrato, né, que eu poderia dizer assim, especialmente no caso da música, mais matemático que dos outros, que em cima do que ele tem de substrato, ele tem uma pegada que permite uma recombinação. E esta recombinação é um algoritmo matemático que a gente pode explicitar computacionalmente. Então, o que eu, enquanto... talvez isso pareça ser o mais filho da puta de todos os outros das neurociências aqui, porque eu estou interessado em estudar nessa questão forte de neurociências duras, sim, de quais são os algoritmos ou heurísticas, que é o nome técnico que os cálculos mentais têm, que se o cérebro usa para processar e criar alguma coisa. Quer ser criar música, né? E nesse sentido aqui a gente vê dois tipos de processamento diferentes, uma questão dos tons e das notas e outra questão da percussão, que são áreas de processamento. Então, se eu botar ambos, né? Esse moço tocou guitarra também, né?
Tá, então eu vou pegar, como é teu nome? Daniel. Daniel. Eu vou pegar o Daniel, e o Daniel vai ser meu porquinho da Índia de laboratório, tá? Então eu vou botar o Daniel assim, e vou fazer a ressonância nuclear magnética dele na hora que ele está tocando uma guitarra ou um violão, e vou fazer uma ressonância nuclear magnética dele na hora que ele está na percussão. E eu vou mostrar que ele está usando áreas de processamento diferentes do cérebro. Tá? Bom, e por que e vai me botar no lugar dele? Você vai ver que é aquilo que o Barão de Tararé dizia, da onde menos se espera, daí mesmo é que não sai nada. Tá, porque ele tem um substrato que eu não tenho. E, bom, então o que podemos fazer para ter um mundo mais criativo em qualquer das áreas que a gente esteja interessado? Então eu diria assim, aqui a gente talvez tenha pelo menos, vou elencar 4 ideias aqui. Música, desenho, direito e, a mais importante de todas, mudar o mundo. Não é? É ter uma ideia de como é que o cérebro funciona na hora de criar. Tá? Então, como é que funciona? Você precisa ter uma ampla base de ideias, então estar bem informado é fundamental. A diferença entre eu e eles é que alguém informou eles sobre como se toca e não me informou. E, em cima dessa base de dados, você recombina. Tá? O algoritmo da criatividade, né? Você pode fazer o seguinte, aqueles que têm acesso, que têm um pequeno conhecimento de inglês e acesso ao Google, botem lá no Google esse termo Genimplore, que é Generate and Explore. Tá? Então, gera uma diversidade e explora a diversidade. Então, eu fico me perguntando assim, e eu sugiro que reflitam sobre isso. Para cada música bonita que fizerem, devem ter umas quantas horas que ficaram lá no banheiro tocando coisas, que coisa mais feia que eu estou fazendo, né? De que nem tudo que produz é bonito. Nem todo o conjunto de ideias que você está recombinando vai dar um resultado bom. Então, você gera diversidade recombinando neurônios, e aí eu quero criticar um dos palestrantes que me antecedeu, que disse assim, eu não estou aqui dizendo que um neurônio é uma ideia. Não, mas um conjunto de células cerebrais é uma ideia sim. Né? Então, todo o cérebro, toda a mente está no cérebro, a não ser que você acredite em alma, aí vai perguntar para o cara que diz que existe alma, onde é que está a alma, mas todas as funções mentais estão no cérebro. Então você tem recombinação de áreas que produzem ideias novas, desenhos novos, processos, estruturas legais novas e diferentes, e mudar o mundo. Então, o que a neurociência diz sobre se você quer mudar o mundo, o que você tem que fazer? Primeiro comece a estudar variação sobre como se muda o mundo, e depois comece a recombinar ideias. E aí você vai ter formas de recombinar ideias sobre como mudar o mundo que são ruins e outras que são boas. E aí você filtra. Você recombina e filtra, né? Gera diversidade e vê dessa diversidade que você gerou o que é melhor, o que é pior. Né? Então eu aposto que esse pessoal aqui senta, né, quando eles vão fazer as criações deles lá, começa a dizer assim, não, vamos por aqui. Aí outro diz assim, mas por aqui não está indo bem, quem sabe a gente não vai por ali. Né? E aí eles dizem assim, bom, se vocês vão, vou te pegar aqui, meu nome, querido, Fernando. Estou supondo que o Fernando seja o percussionista do grupo. Né? E assim, bom, então esse pessoal está dizendo assim, nós vamos tocar de tal maneira. Aí o banco de dados de neurônios percussionistas do cérebro do Fernando vai dizer assim, bom, se eles vão por ali, eu vou por tal caminho de percussão. Né? Se eles vão tocar uma outra coisa, eu vou ter uma percussão diferente. E ele está processando aquela informação, né, de uma maneira diferente. Aí se eu botar o Fernando comparado com eles lá nas guitarras deles lá, eu vou ver o cérebro do Fernando tentando se organizar para pegar a variabilidade que eles estão gerando, né, e dizer qual é a batida, ou a pegada, ou qual é o ritmo, né, mais adequado para aquele tipo de combinação que eles estão fazendo ali. Então, era isso que talvez eu, como neurocientista, né, lá da URGS, gostaria de deixar como mensagem essa ideia assim, existe umas regras de processamento para ser criativo. A primeira delas é, esteja bem informado sobre o que você quer criar.
né? Porque senão, da onde menos se espera, daí mesmo que não sai nada. Então, quanto maior a sua base de geração de dados, quanto mais bem informado você está, né? E eu vejo isso, por exemplo, na Carmela, né? Quando a gente vai ver tudo que a Carmela quer juntar de conhecimentos, a ampla, o que me chama a atenção nas coisas da Carmela e das construções dela, assim, ó, a ampla variedade, né, de base de dados que ela usa. Bom, agora com essa ampla variedade de base de dados que ela usa, o que é que filtra, né, que pode ser útil? Então, o que as neurociências nos ensinam sobre como ser criativo, né, isso vale desde para tocar ou para desenhar, gere uma ampla base de dados e depois recombine essa base de dados. Né? E aí, recombine a base de dados, terceira parte, filtre sobre aquilo que vai ser mais útil e aquilo que não vai ser mais útil. Né? Tá, assim, e sabe quem é que descobriu isso pela primeira vez? Né? Um velhinho que é o meu ídolo, até botei, eu tenho um gatinho que tem esse nome, Charles Darwin. Né? Ao dizer como é que a natureza produzia variação. Porque não tem nada mais variado do que a natureza. Você tem o DNA de todos os seres vivos, se produz mutações. Algumas dessas mutações são uma porcaria, não servem para nada, por exemplo, as doenças genéticas, né? E outras mutações dão cores diferentes em orquídeas, dão plantas de outro tamanho, dão bichos diferentes, né? Então, a natureza cria dessa maneira, ela tem uma ampla base de dados, recombina essa base de dados, e para isso serve o sexo, né? Então, além de dar prazer, né, sexo serve para recombinar e para misturar o genoma do pai e com a mãe e ter um filho que não é nem o pai nem a mãe, né, é diferente. Né? Então a natureza cria misturando coisas e depois filtrando aquelas coisas que são melhores, né, e aquelas coisas que não são tão melhores assim. Tá. Como é que eu estou de tempo? Tá. Bom, então esse é o meu lado simpático. Tá? Agora a parte que você vai dizer assim, nossa, tu nem imagina o que aquele cara, né, lá da URGS, né, o Renato, meu nome é Renato Flores, para você me lembrar e falar mal de mim depois, né, o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, que eles podem botar tudo isso num computador e daqui a um tempo nós vamos ter um computador criativo. E que a gente só não consegue botar um computador criativo, porque se eu for pegar o cérebro que a Carmen estava descrevendo e quiser fazer ele de plástico e metal, ele vai ter um diâmetro de mais ou menos 6 metros, né, de comprimento, e vai trabalhar a eletricidade nele, vai andar tão devagar que ele vai ser retardado. Bom, mas então o que eu estou querendo dizer? O meu lado mal nessa história toda é dizer assim, olha, o processo criativo é um processo computacional. Tá? Nesse sentido, os moços ali desenhando estão computando ideias, né? Os moços aqui tocando estão computando harmonias e computando ritmos. Nós, das áreas sociais, por exemplo, estamos computando processos, né? E isso tudo, se esses processos computacionais podem sim ser colocados num futuro muito distante, eventualmente em computadores, né? E talvez num futuro distante, muito mais distante ainda, a gente possa pegar a sua mente antes de você morrer, transferir para um computador, né? E a gente pode ter você pensando como você pensa, né, dentro de um computador. Claro, não vai ser bonitinha que nem você vai ser um computador bem feio, né? Mas, assim, em teoria neural, de heurísticas e algoritmos neurais, talvez isso possa ser possível. Tá? Então, o que é que eu quis fazer aqui hoje? Assim, dizer assim, olha, ainda que dê uma impressão de que nós, das neurociências, possamos ser bem malvados, né? E estamos ignorando, estamos só querendo se enfiar a cabeça das pessoas dentro das máquinas, né? E dizer como é que os cérebros funcionam, e, de um certo sentido, estamos querendo fazer isso mesmo, né? Nós também estamos pensando que os processos sociais podem ser melhorados quando a gente entende como é que os cérebros funcionam. Né? Então, que há uma questão neurocientífica quando a gente vai discutir como é que a gente faz um mundo melhor. Pensar um mundo melhor
Eu vou pensar com esse cérebro que eu tenho. Tá? Então, se é esse que eu tenho e ele funciona desta maneira, quanto mais eu o entender, melhor eu vou pensar o mundo. Tá? E em relação ao professor Aldo, que me antecedeu, já foi, né? Tá, mas ele já foi. Tá, tá. Que assim, a questão dele sobre como a gente pode aprender dos estudos com ratos dele sobre a questão do carinho humano e a neurociências do carinho do filhote é uma questão muito interessante, tá? Então, o meu lado B, além dessas questões das equações, é estudar como é que a maneira como a gente trata e como o cérebro do filhote se organiza, né, como o cérebro do macaquinho humano se organiza, mas pode ser também o cérebro do gatinho, do cachorrinho, como esse cérebro se organiza e produz um indivíduo menos belicoso, que vai ter aquela questão básica. Então, tem 2 minutos ainda? Tá. Aquela questão que quando eu era estudante de medicina, há muitos anos atrás, tinha do berçário. Naquela época que tinha berçário, agora não tem mais berçário, a gente não bota todos os bebês dentro de uma sala, mas na época que a gente fazia isso, tinha um barato da epidemia de choro. Quando um nenê começava a chorar, a orientação que os estudantes tinham é: pegue esse nenê e tire correndo da sala, porque senão todos os bebês vão começar a chorar. Não, por quê? Porque eles já nascem com essa capacidade de entender, está no cérebro, né, dos bebês, entenderem que aquele barulho chato, né, e é chato para fazer a mãe se motivar, para fazer a mãe ir lá e cuidar dele, informava o outro nenê de que estava ouvindo alguma coisa errada e o outro bebê chorava em solidariedade. Bom, isso nos mostra que a capacidade de ser solidário, de ser empático e de ser amigo é uma capacidade biologicamente determinada, se chama empatia. Depois, quando a gente tem crianças na pracinha, lá em torno de 1 ano, 2 anos, lá brincando, um tropeça e cai e começa a chorar, o que outra criança faz? Não sabe ainda ir lá ajudar, começa a chorar também, vai lá e abraça sua mãe. Mas assim, e aí matura melhor o mecanismo de empatia, quando está maiorzinho, com 4 anos, 5 anos, quando um cai e começa a chorar, vem cá, me dá tua mão que eu te ajudo a te levantar. Então, a questão de ser solidário, de ser amigo, de ser empático, é uma questão neurobiológica, está no cérebro humano. E dependendo da maneira como a gente cuida do macaquinho humano, ele vai ser mais empático ou não. Então, eu estava conversando com a colega ali do direito, a Maria de Nair, né, que trabalha com a questão dos abrigos, né, e com essas crianças que não têm pais e mães, como é que a gente tinha que pegar esses bebezinhos que as pessoas... Né, eu atendo, por exemplo, uma mãe que botou o bebê no lixo da rodoviária. Então, ela veio para nós, porque o nosso ambulatório trata de pessoas capazes de fazer isso, né? Mas, assim, o que é que essas crianças, filhos de mães que botaram eles na lata de lixo, precisavam ter, né, nos abrigos e nas casas, lares, em outras situações, né, em famílias adotivas e coisas assim, para desenvolver essa habilidade neural, que é a questão da empatia. Que, assim, qualquer um que... tenha conhecimento de cachorro, sabe como é que a gente faz. A gente faz bastante carinho no cachorro, né, estimula bastante a empatia do cachorro, e você vai ter um cachorro solidário. Né? Maltrata bastante o cachorro, tranca ele numa sala e deixa ele sozinho lá, isolado dos outros, você vai ter um cachorro brabo. Né? Então, esse mesmo mecanismo que a gente usa para animais, vale para o macaco humano. Quanto mais afetiva e carinhosa é a maneira como a gente trata os nossos macaquinhos, né, mais indivíduos empáticos a gente vai ter. Então, se você quer mudar o mundo, quer ter um mundo melhor, nossa proposta das neurociências é: começamos agora a cuidar muito bem de todos os bebês, e daqui a uma geração nós vamos ter um mundo menos violento e menos belicoso e com mais pessoas solidárias e empáticas, capazes de entender o sofrimento dos outros. Então, isso de entender o sofrimento dos outros e ser amigo e ser carinhoso também é das neurociências. Tá, ponto para nós, neurocientistas. Obrigado. Obrigada, professor Renato. Quero ver se alguém tem uma pergunta para fazer. Eu tenho. Olha, ele vai ganhar um livro, João. Depois quem é que tem tudo? Tá. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber uma coisa.
A natureza do ser humano, ela é necessariamente empática ou ela se desenvolve a partir do meio em que ele é criado? Bom, essa é aquela questão de dois filósofos dizer assim, o homem nasce bom ou não nasce bom. Tá, então eu diria assim, bom, se a capacidade de ser criado no mundo certo produz um homem bom, então eu diria assim, é biologicamente determinado. Então, assim, é isso mesmo. Se este cérebro aqui criado, criado num ambiente carinhoso, afetivo e amistoso, com nível baixo de estresse, né, é da natureza do cérebro que o indivíduo será bom. Este cérebro criado num outro ambiente, a regra neurocientífica vai dizer, vai dar merda, vai dar um sujeito belicoso. Tá? Então, e isso tem coisas muito bonitas sobre a diferença entre culturas que culturas primitivas, assim, em que os machos vão caçar e as mães vão colher, em que a mãe deixa o bebê num carrinho de bebê ou equivalente, ou que bota grudado no corpo. Naquelas culturas que as mães carregam as crianças grudadas no corpo, os indivíduos são menos belicosos. Então, assim, eu voto na natureza, na ideia de que o homem nasce bom se você prover o meio ambiente que os neurocientistas dirão qual é. É um meio ambiente com bastante carinho e bastante cuidado afetivo. Então, a nossa natureza, em princípio, é boa. Minha pergunta quando eu penso, eu converso com quem? Converso quando eu penso. Esse é um negócio tão bonito. Tem um professor lá na psicologia, o William Gomes, que estuda isso, e o nome disso é conversa íntima. Tá? Então é uma parte, é um grupo de neurônios conversando com o outro. E é muito engraçado porque o pessoal pesquisa a questão da conversa íntima. Né? Então tu tá assim, assim, tu tá tendo uma ideia não é um neurônio, uma ideia é um conjunto de centenas ou milhares de células, né, disparando junto, que está tendo um resultado que tem um outro grupo ali de neurônios, nós temos então em torno de 30 bi de neurônio, então tem neurônio para burro, né, tá conversando com aquela outra, está tendo um impulso elétrico, joga para aquele lá processa o impulso elétrico e joga de volta para cá. Então diria assim, dentro de ti tem mais de um. Tá? Então, isso e o nome disso é conversa íntima. Então, bota lá no Google, né, assim, conversa íntima, e tu vai ler coisas muito engraçadas. Eu, quando descobri que na psicologia se estudava isso, eu fiquei maravilhado sobre essa questão de como a gente conversa mesmo com a gente. Tá? Então, o nome disso é conversa íntima. Tu está falando, uma parte do teu cérebro está falando com outra. Depois a última pergunta, Tiago, daí a gente já passa para essa população assim, que tu trabalha no teu projeto, que é a população carente, né, que sofre vários tipos de violência, né? A gente sabe que tem um serviço aqui, né, na nossa cidade, em várias cidades, que são as clínicas, né, que as pessoas são internados. Assim. Queria que tu colocasse a tua visão assim, sobre, né, como é que uma pessoa chega nesse ponto, se tu acha positivo, se tu acha negativo, enfim, queria saber a tua opinião. Em relação a clínicas para internar pessoas? Pessoas dessa população que tu atende, rede de abrigagem, essa reabilitação dos jovens, adolescentes, crianças pessoas que estão em situação de risco, né, dentro da nossa cidade, no nosso mundo aí. Olha, o que eu acho disso? Eu acho assim, que quanto maior for o dano, maior é o investimento que você tem para fazer. Tá? Então, eu diria assim, quanto mais cedo eu pego uma criança maltratada, maior a chance que eu tenho, né, de conseguir mostrar para ela uma outra maneira de lidar com o mundo e não ser um indivíduo belicoso no futuro. Tá? Quanto mais o tempo passa, né, então se assim, olha, se tu quiser me dar aquele cara que tacou fogo na dentista, eu vou dizer assim, olha, eu não quero ele para mim. A quantidade de horas que eu vou ter que investir para ele conseguir entender o sofrimento alheio, né, vai ser muito complicado.
Não quer dizer que não possa, não quer dizer que cérebros não se transformem, mas eu acho assim, ó, vamos investir, e assim, é uma questão de quantidade de investimento. Tá? Então, quanto maior for o dano, maior é o investimento social e de carinho, e de psicoterapia e, eventualmente, de farmacoterapia. Eu não tenho nenhum problema de dar remédio, tá? Mas acho que vai tudo junto. Não é só remédio, ainda que pessoas, que a gente tenha que entender toda a química do cérebro e nesse sentido, assim, enquanto que eu possa ser o malvado da questão de transformar tudo em cálculo computacional, nós temos aqui a malvada que quer transformar tudo em bioquímica, né? De que nós temos que aprender muito ainda, cara. Então, eu diria assim, olha, eu estou interessado em experimentar mais técnicas, eu não tenho internação, eu só tenho ambulatório, eu saí do clínicas, porque eu achava que era muito complicado a questão do paciente entrar lá e ser atendido, então tem um ambulatório lá no Campos do Vale, e para tu marcar consulta no meu ambulatório, tu não leva uma semana. Né? E nosso atendimento é carinho, constância, desenhar, né? Ensinar a criança outras técnicas de conviver e de tentar. Eu sou um neurocientista que tem uma postura social que eu quero mudar o cérebro do sujeito. Então eu vou estudar minhas regrinhas de neurociências e pensar assim, ó, eu não sei, o que eu não sei te responder, que eu não sei especialmente de que público tu está falando. Mas eu topo todas. Tá? Então, assim, eu como cientista adora desafio. Então, a minha população de atendimento no ambulatório, basicamente, é essa que eu contei. Mas se tu tem outra que tu quer me propor de incluir junto, eu estou topando. Posso que eu não saiba nada, mas, assim, ignorância tem cura. Tá? Então, eu posso não saber agora, mas eu posso estudar e botar os meus guris para estudar e a gente ter um plano do que a gente pode fazer para ajudar esses que não tiveram, né, o privilégio que talvez eu e tu tivemos, né, de ter acesso à música, ao conhecimento, e ajudar essas pessoas, né, a funcionarem socialmente melhor. Né? E é esse trabalho, né, assim, ó, isto é criar. Pega a minha base de dados e a tua base de dados, juntamos tudo, misturamos bem e vamos ver o que a gente pode recombinar. Então, isso que nós dois estamos fazendo aqui pode ser descrito matematicamente, modestamente. Professor. Professor Renato, eu quero agradecer muito, gostei muito, assim, estou gostando muito e estou cada vez mais entusiasmada com a pesquisa, e quero que o senhor deixe o seu e-mail, e a gente logo já vai chamar o professor Ricardo Aroni, e depois a gente faz a última música, tá? Daí a gente faz a intervenção do Ricardo e faz a Chega de Babilônia com o Jane. Então, professor, por favor, agora diga aí os contatos. Tá, assim, entrar no site da URGS vai achar o meu e-mail da URGS, tá? Mas eu sou fã do Erasmo Carlos, então eu tinha um gato que se chamava Tremendão, mas o meu gato era tão docinho, que eu rebatizei ele para Tremendinho. Aí eu achei esse nome tão engraçado, ninguém ia ter um e-mail chamado tremendinho@gmail, só eu. E aí eu conto essa historinha, todo mundo lembra do Tremendinho, né? Então eu tenho um tremendinho@gmail, que é para essas coisas. Então, tremendinho@gmail.com, e você pode mandar e-mail para mim. Não acredite nos palestrantes, né? Eles têm que provar, eu não provei nada. Então, assim, ó, onde é que está escrito? Cadê o paper? Né? Onde é que está o artigo científico que diz que isso que você está falando é verdade? Me prova que isso é verdade. Né? Então, a obrigação de nós palestrantes, assim, que vêm e filmam as ideias esquisitas, assim, ó, prova que isso é verdade. Então, não tem problema nenhum de me mandar e-mail me cobrando e me desafiando. Tô comprando briga, viu? Tô comprando briga, viu? Obrigada aí, professor. A gente já está avançando, viu? Aqui já estamos aqui avançando. Professor Renato, obrigada.